Olá, meus amigos queridos, meu nome é Sidney. Nós estamos gravando uma série de preleções a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós estamos no capítulo 7º. E nós vamos focar os itens de 1 a 6 e item 11. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Bem, nós espírita, ou a filosofia espírita prima por entender sempre os ensinamentos do mestre. E que o mestre nos ajude, né? Ou me ajude a passar para vocês uma credibilidade a respeito do assunto. Mas, já que nós estamos nesse capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o título é muito sugestivo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Vamos fazer uma viagem nesse capítulo, para que possamos entender o que realmente o Rabi de Judá queria nos passar, seus ensinamentos. Isso para que possamos entender o porquê de estarmos por aqui. Qual o objetivo? Quais as virtudes que nos aproxima da perfeição para ganhar o reino dos céus? Cujo objetivo, na realidade, é após deixar esse corpo denso e da imortalidade da alma, estarmos mais confortável no mundo espiritual. Nunca esquecendo. Sempre lembrando o que Jesus disse. A felicidade não é desse mundo. E no presente, como encarnados, vivemos em sociedade. E cada um de nós somos seres únicos, cada qual com as suas características, o seu entendimento. Mas para nós, seres ainda à busca da evolução, entendemos como pobres de espírito de uma maneira que não condiz com a realidade do que Jesus queria dizer. Nesse caso, pobre de espírito, como exemplo, nós caracterizamos um ser com pouca inteligência, sem cultura, ou com pouca escolaridade, ou talvez até pela sua aparência, por vezes também sendo discriminado pela profissão, ou até mesmo pela religião professada. Mal sabe que cada um de nós, para Deus e para a sociedade em que vivemos, todos nós temos a sua importância no todo. E todos somos filhos de Deus, a caminho da busca da perfeição. E ao estarmos encarnados, podemos considerar que nós já estamos na faculdade da vida, mesmo sendo analfabetos, que nós trazemos do passado uma carga de entendimento, ou não também. O que devemos entender, pobre de espírito, para Jesus, são aqueles, naturalmente, que aspiram à perfeição e, comparando-se com a grandeza do seu Criador, carecem e reconhecem que ainda são carentes de progresso espiritual. E assim são resignados com aquilo que Deus lhe proporciona. Sentem a presença do Altíssimo em suas vidas e respeita. Os pobres de espíritos não são os fracos de inteligência, mas, entre parentes, os humildes, que estão abertos para as coisas dos céus, novas conquistas, sem arrogância, sentem a vida futura. Os homens que se despontam em intelectualidade, na ciência, cargos públicos, autoridades, segmentos onde a mídia pode levá-los à notoriedade,
tem alta consideração de si mesmo. Existem exceções? Existe, claro. Se acham superiores ao seu próximo e a fama lhes cega e os leva ao fanatismo, dando a entender: eu sei tudo. Geralmente, são muito ligados ao materialismo. Elevam ao público seus conhecimentos, crendo que são insuperáveis. Tomando seus conhecimentos ou a sua inteligência como se fosse uma inteligência universal. Se recusam até a possibilidade de admitir o mundo invisível. E no poder extra-humano, porque isso está acima da sua capacidade de entendimento. Para eles, tudo tem que ser provado em laboratório. Para ele não existe a ciência da observação. Devido ao seu orgulho, se revolta com coisas acima do seu conhecimento. Acham que é perda de tempo entrar nesse campo. Porque isso me faz descer de seu pedestal, dos seus conhecimentos. E a grande maioria não reconhece o mundo invisível e não aceita as profecias do Mestre dizendo: meu reino não é deste mundo. Menosprezam tal mensagem, achando-se um imortal nesse mundo material. Quando Jesus diz que o reino dos céus é para os simples, Jesus quis dizer que ninguém nele é admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. E o orgulho é uma revolta contra a submissão e poderes de Deus. E a felicidade do homem está na humildade, na simplicidade de espírito. Nesse mundo, quem é humilde de espírito é rico em qualidades morais. Em Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 5, existe uma máxima, uma passagem, um registro muito importante, nos quais os discípulos perguntou a Jesus: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Aí então Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles, e lhes disse, comparando: eu vos digo em verdade, se vós não converterdes, e se vós não tornardes como uma criança, não entrareis no reino dos céus. Pois todo aquele que se humilhar e se tornar pequeno como uma criança, será maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal qual acabo de dizer, é a mim que recebe. Nisso, a esposa de Zebedeu, possivelmente era Salomé, apresentou a Jesus seus dois filhos, Tiago e João, ainda criança, adorando-o. E Jesus, ao sentir o desejo daquela mulher, assim perguntou-lhe: que quereis, mulher? Ela responde: ordenai, disse ela, que meus dois filhos que aqui estão tenham um assento em vosso reino, um à vossa direita, outro à vossa esquerda. Jesus responde: mas, mulher, não sabeis que estáis a pedir? Podeis beber o cálice que eu vou beber? Responderam: nós podemos. Jesus responde: na verdade, bebereis o cálice que eu vou beber, mas enquanto estiver sentado à minha direita e outro à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Mas isso
é para aqueles que o Pai tenha preparado. Isso significa o quê? Através de outras vidas, várias vidas, até chegar a esse momento, né? Então vamos uma outra máxima que Jesus disse, e está em Lucas, capítulo 14, de 1 a 7 e 11. E um dia de sábado, Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus para ir tomar uma refeição. E aqueles que estavam ficaram observando Jesus e seus discípulos. Porque Jesus era uma figura muito notada entre os poderes dos fariseus. Mas Jesus também os observava quando entravam e tomavam os principais lugares. Assim o Mestre instruiu seus discípulos, olhando, quando for desconvidado para uma boda ou festa, não tomeis nela já os primeiros lugares. Pois quando, por engano, sentarem em um lugar que pode estar reservado a outro, não sofrer o desgaste de alguém que se ache muito importante e venha lhe repreender, que para ele será uma glória. E assim vem aquela filosofia, né? Todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Então a filosofia espírita vem simplesmente demonstrar, através dos conteúdos dos ensinos de Jesus, que aqueles que são grandes no reino dos céus foram no passado considerados entre os demais os humildes, os pequenos aqui na terra. Porque os humildes são aqueles que obtiveram grandes virtudes pela passagem aqui na terra, tiveram a bondade, o amor ao próximo, a paciência, a tolerância, enquanto os que faltaram com a humildade estavam cegos com fortunas, os títulos, as glórias, os bens materiais, a fama, estavam sendo prejudicados na sua felicidade futura na vida espiritual. Eu tenho uma máxima em João, capítulo 16, versículo 33. E essa máxima é uma evidência total no mundo em que nós vivemos. Jesus assim nos adverte: nesse mundo só tereis aflições. Tende fé, tende ânimo, eu venci o mundo. O que ele quis dizer e nos dar a entender nas entrelinhas? Teremos que ter várias vidas, várias encarnações, para vencer todas as nossas imperfeições que são cruéis. É por isso que ele disse à esposa de Zebedeu, Salomé, que era impossível colocar seus 2 filhos ao seu lado, pois eles tinham que vencer as suas imperfeições através de várias vidas, várias experiências. Quando ele diz: tende fé, tende ânimo, eu venci o mundo. O item 11 desse capítulo é uma explicação, uma mensagem, que eu venci o mundo. Esse capítulo é uma explicação específica sobre o orgulho e a humildade, o qual Kardec achou por bem colocar em pauta, porque é o câncer da atual humanidade o seu conteúdo. Recebido através de uma psicografia de um espírito por nome Le Cordaire, em Constantina, em 1863, na França. Quem foi Le Cordaire em vida? Foi um vigário, um católico,
da famosa Catedral Notre-Dame de Paris. Seu nome completo era Henri Dominique Lecordaire, nascido em 2 de 5 de 1802 e morreu em novembro de 1861 aos 59 anos. E assim, em parte, vamos observar uma mensagem, né? Vamos observar parte dessa mensagem, porque ela é muito extensa. Ele diz: aos pobres de antigamente, que habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. E a mim, bendita seja a graça de poder vos lhe ajudar em suas caminhadas. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minhas palavras compreensíveis a todos vós encarnados. Digo, humildade, simplicidade é virtude muito esquecida entre vós. Os grandes exemplos que foram dados dos que aqui estiveram foram pouco seguidos ou esquecidos. E sem a humildade, sem nobreza de coração, podeis ser caridosos ao próximo. Como ser caridoso sem humildade? Porque essa virtude e humildade nivela todos os homens. E diz-lhe, somos todos irmãos, que devem se entreajudar e os conduzir ao bem. Recordai que aquele que nos salva, recordai a sua humildade, que fez tão grande. O mestre, o Rabi de Judá, que foi a soma de todos os profetas, sem a simplicidade, humildade, exemplificar virtudes que não tendes. É como usar um vestuário para esconder suas mazelas, fingindo que é bom, fingindo ser humilde. Ó rico, ele diz, enquanto dorme em seus berços dourados, ao abrigo do frio, do vento, da chuva, não sabeis que milhares de teus irmãos estão estirados nas ruas sobre palhas? Que dizeis disso? Se somos todos irmãos, diz ele. Ah, se soubesse quantas lágrimas e dores, sem nomes, estão escondidos nas frontes desses sofredores. E vós todos que sofreis injustiça dos homens, sedes indulgentes com as faltas dos vossos irmãos, porque vós mesmos não estáis sujeitos a censuras. Meus amigos de fé, essa é uma parte da mensagem de Lecordaire. Tomaria boa parte do meu tempo, do nosso tempo, nesse instante, se fôssemos ler todos ou toda a mensagem. Mas é o fato que nós temos que evidenciar quais são as consequências do orgulho. Estamos mesmo em um campo de muito aprendizado, numa faculdade de experiência, aonde precisamos entender, acima de tudo, compreender o que é o mal, o que é o bem, porque este é um empecilho que atrasa o nosso progresso. O orgulho traz um transtorno na vida social, rivalidade das classes, dos povos, ambições desmedidas, intrigas, ódios, guerras. É a imperfeição que bloqueia o progresso do espírito e leva a assumir débitos para o futuro, cujo resgate será sempre doloroso e pode transcender a várias encarnações. Assim sendo, o orgulho existe em decorrência da ignorância dos reais valores da vida, que leva o homem a pensar somente na sua realização pessoal e a tratar seus semelhantes com desprezo. Esse é o mundo em que vivemos, no qual esquecemos
que estamos por aqui só de passagem. Só de passagem. Assim como existem mensagens de espíritos psicografados, existem também em terra missionários que em vida nos transmitiu através de mensagens, através de poemas, através de outras escritas para melhorarmos a nossa moral. Eu tenho uma mensagem de um poema do poeta espírita sergipano José Soares Cardoso, que se chama Fraternidade. E ele começa assim: como é bom viver contente, enamorado do bem, não guardar rancores na alma, não querer mal a ninguém, ouvir com profundo enlevo o diálogo da flor, escutar dos passarinhos a linguagem da inocência, sentir, amar a beleza que os astros e a natureza na própria vida contém. Ah, como é bom colher afeto nos ninhos dos corações, ganhar amigos diletos, fazendo boas ações, plantar rosas de bondade no jardim das outras almas e dar aos outros o fruto da nossa boa colheita. Dar alegria aos tristes, alimento aos que têm fome, depois, no final do dia de Deus, o sagrado nome, pronunciar num clima de paz perfeita. E como é bom dormir tranquilo, tendo a consciência em paz, o coração sempre em festa pelo bem que a gente faz. Alma alegre, sonhadora, a fitar sempre as estrelas, rosas de amores espalhando, porque não pode escondê-las. Coração de passarinho em gorjeio de ternura, calor de berço, de ninho, a transmitir a mais pura mensagem de amor. Alma toda entregue ao bem, os olhos fitos no espaço, o mundo aberto, os braços, e aos pobres estendido as mãos. Vamos entender que existem pobres moralmente falando, e existem ricos materiais, pobres moralmente falando. Digo eu, ricos aqui na terra são aqueles despojados de valores materiais, tendo, os valoriza, empregando no bem, no bem-estar dos mais necessitados, na sua família, na saúde, na habitação, na alimentação, na segurança, no trabalho, e transfere e vive os ensinamentos de Jesus na vida social. Esses são os ricos de virtudes. A religião não é sinal de salvação, mas de orientação ao seguir a palavra dos mestres no combate das necessidades de si e do nosso próximo. Deus queira que nessa presente vida o nosso orgulho possa ser amenizado. Que as nossas necessidades possam ser reconhecidas, que os outros têm a mesma necessidade. Não vamos guardar no nosso sótão ou no porão aquilo que não mais nós usamos. Porque na presente situação nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade, o qual exige que nós abrimos as mãos daquelas posses que não mais usamos, que estão até atrapalhando em nossas casas, alguns lugares que pode ser mais importante para outras coisas. E assim fica a minha gratidão a todos,
que assistiram ou vão assistir. E compartilhem. É muito bom compartilhar os ensinos de Jesus. Eu não quero nome por ser espírita. Eu quero apenas colaborar, acima de tudo, comigo mesmo, mas repartir com o meu próximo aquilo que eu entendo que é bom no auxílio da nossa elevação moral. Minha gratidão a todos.